Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E agora, né, vocês como estão vendo aqui, o quarto do nosso bebê, né? Pra quem não viu, eu tô grávida. No momento, eu estou na última semana do 5º mês. E para algumas pessoas, na primeira do 6º mês, né? Isso é um pouco confuso. Mas enfim, são 22 semanas e alguns dias já, tá? Quase na 23ª semana. E, bom, eu me casei recentemente, né? Pra quem não viu também, tem vídeo aqui no canal. E hoje eu queria fazer um vídeo diferente, falar um pouco com vocês. Eu até vou olhar aqui porque eu coloquei uma colinha pra mim, tá, gente? Pra eu não me perder aqui no assunto do vídeo. E chamei de reflexões para, né, o meu casamento e criação do nosso filho, o José Antônio, que, como vocês viram, tem um J e um A aqui, né? Pra quem não sabe o nome dele ainda. Eu acho muito importante a gente ter, né, clareza sobre a forma que a gente quer conduzir tanto o nosso casamento quanto a criação do nosso filho ou dos nossos filhos, por quê? Né? Certas coisas, acredito que elas não devem ser discutidas na hora, tá? Quando acontecer, não. Então, no nosso caso, né, já aconteceu, já nos casamos e nosso filho já está a caminho, então, né, isso foram coisas que eu fui trabalhando em mim, né, amadurecendo em mim, pra poder trazer o melhor aí para o nosso casamento e nosso filho. Não acho que é só da mulher, tá, que vai partir isso, também do homem, tá? Só que eu e meu marido, nós temos os valores bem alinhados. Então, o que eu falarei aqui pra vocês, tenho certeza que ele tá de acordo, né? Depois que ele vai assistir o vídeo, qualquer coisa ele já aproveita e fala pra mim. Então, eu vou citar 10 reflexões. Claro que tem muito mais que isso, né? Casamento e filho, não é só que eu vou falar aqui. Porém, essas são coisas, né, que eu vejo as pessoas fazerem e que, tanto coisas que eu vejo pessoas fazendo e eu acho super ok, quero pra mim, pra nós, e coisas que vejo as pessoas fazerem e não quero de forma alguma pra nós, tá? E aí eu vou falar pra vocês, então, essas coisas. Então, o primeiro item que eu coloquei é não discutir na frente do filho, tá? Por quê? Porque assim, acredito que boa parte de nós, né, vocês aí que estão me assistindo também, nós já vimos muita discussão, né, dos nossos pais e também já vimos outros pais discutindo na frente das suas crianças, tá? E, gente, isso traz um efeito muito negativo, né, porque a criança, ela não tem que absorver os problemas dos pais, né, que muitas vezes nem são problemas, são apenas falhas ali de comunicação entre eles e acabam se tornando grandes discussões, e aí depois de, sei lá, algumas horas os pais já estão convivendo normalmente, só que os filhos ficam com aquilo na cabeça, né, aquela visão de que os pais têm dificuldade de se relacionar, então gera insegurança, né, para essa criança, adolescente, enfim. Eu tenho pra mim, né, que todos os problemas que todo mundo vai ter, todo casal tem problemas, mas todos os problemas de casal devem ser tratados entre o casal, tá? Vai ter momentos que eu vou me irritar e meu marido vai se irritar comigo, eventualmente, e nosso filho vai estar presente? Com certeza, né? Pode acontecer, mas assim, como lidar com isso né, o importante, como é que vai ser feito? A gente tem que resolver aquilo na hora, brigando na frente da criança? Não. Pode-se esperar, né, naquele momento chega-se a um consenso, mesmo que um dos dois não concorde, chega-se a um consenso, né, para o que parecer mais razoável e depois, em outro momento, fora do campo da criança, aí senta-se então para conversar sobre aquele assunto, tá bom? Então, deixo essa dica pra vocês também, né, que são pais. Não discutam na frente dos filhos de vocês. Não importa a idade que eles têm, tá? Nós, adultos, sabemos também que o casal discute, porém, é desagradável participar da discussão de um casal, tá? Segunda coisa, né, que pra nós também é comum, quando a gente está, né, quando nós estamos um com o outro, e isso também valerá para o nosso filho, ou seja, se eu estiver com o nosso filho, ou se eu estiver com meu marido comigo, meu marido com o nosso filho, ou nós dois, né, com ele, o que não vai acontecer? Durante esse momento, ficar, né, um de nós ficar no telefone,
no celular ou ainda assistindo TV. Por quê? Mas então quer dizer que você nunca vai ficar na sala com a TV ligada. Não é isso, gente. Vou explicar, tá? Vamos imaginar que nós temos aqui uma situação onde está, né, a mãe e a criança, ou o pai e a criança na sala, e aí a TV está ligada, a mãe ou o pai está assistindo TV e a criança está sozinha lá. A criança, ela vai aprender, né, a se distrair sozinha. Porém, gente, a gente deixa de obter muita informação, muito aprendizado com o nosso filho quando a gente escolhe fazer isso, né? Deixar a televisão ou o celular ser o centro da criação dos nossos filhos, tá? E isso vale para o nosso casamento. Quem é casado, acho que não tem nada pior, né, do que você querer conversar com a pessoa com quem você se casou ou se relaciona e a pessoa, enquanto você fala com ela, estar mexendo no telefone ou estar assistindo alguma coisa na televisão. E aí, você vê nitidamente que o tempo que você está com o seu parceiro ou sua parceira, a sua atenção dela é dividida, né? Ela não é só para você, né? Nem que seja por minutos. Não, ela sempre está dividindo com outra coisa. Então, parece que você é até desinteressante, né? Então, esse é um cuidado, tá? Que coloquei pra mim e meu marido concorda também. Esse a gente já conversou sobre. Essa reflexão é uma que eu coloquei pra mim, tá? Que é ler, né, estudar sobre melhorar relacionamento, melhorar o diálogo. Por quê? Tá? Acredito e vejo, né, comprovo, vendo, observando que uma das maiores causas de problemas entre as famílias é a falta de comunicação, a falta de diálogo, é não saber compreender o que o outro fala, tá? Então, às vezes, um problema não existe, porém, como as pessoas não sabem conversar, né, não sabem se comunicar, a dificuldade de chegar e falar para o outro, estou me sentindo de tal forma, é absurda, né? Acredito que para muitos aí também seja difícil, né? Principalmente na nossa geração, eu já tô com quase 40 anos, então na nossa geração não era como é hoje, né? Que fala-se bastante em vamos falar sobre os sentimentos, né? Que a pessoa pode sentir, pode expressar suas emoções. Antigamente não era assim, né? Então, enfim, eu busco, né, fazer estudo, essa leitura, para que eu consiga, né, entender melhor minha família, né? Como a minha família se expressa, para que eu também tenha boa resposta, né? Para que eu também tenha sabedoria para lidar com as dificuldades que vão aparecendo, né? Outra coisa que eu acho muito importante é cuidar, tá? Isso em relação à criação dos filhos. Cuidar para não ter duas palavras dentro de casa. Como assim? O pai falar uma coisa e a mãe outra. E aí a criança, ela fica perdida, né? Do que ela deve seguir. O que é o certo, né? Se existe uma diferença, tá? Na hora de criar o filho, para o filho isso é confuso, e aí ele não consegue discernir ali o que é o que ele deve seguir, porque ele tem duas referências que não concordam, né, entre si. Então, isso também já conversamos, né, eu e meu marido, que meu pai e minha mãe usavam sempre uma técnica que eu achava assim, eu odiava, gente, odiava, mas sempre funcionou. E falei com meu marido sobre e a gente acabou concordando, né, que é uma boa técnica, que é, por exemplo, vamos supor, né, a criança quer uma coisa, e aí ela vai e pede para a mãe ou para o pai primeiro. Aí, ao invés, né, de um dos dois dizer sim ou não, o que eles falam? Converse com o seu pai. Se você pediu para a mãe vira e fala, converse com o seu pai. Se você pediu para o seu pai, ele vira e fala, converse com a sua mãe. Por quê? Porque aí fica claro para o outro, né, que o seu cônjuge não deu a resposta. Então, o que vai acontecer, né? Tem muito menos chance de ter isso, de cada um falar uma coisa e ter brigas depois até entre o casal, né? Então, isso já aconteceu, por exemplo, assim, eu queria ir na casa de alguma amiguinha. Isso, sei lá, desde meus 6 anos de idade, 7, na escolinha, chegava e falava, mãe, quero ir na casa da fulana. Aí minha mãe falava, pergunta pro seu pai.
Aí meu pai perguntava, pai, quer da casa fulana? Aí ele já falou com sua mãe? Já, o que sua mãe falou? Ah, sim ou não? Então, é isso que ela falou, pronto. E aí não tinha esse tipo de problema, né, de ter divergências aí na forma de criar, né, tanto eu quanto os meus irmãos. A criança, gente, ela tem que ter uma única direção para seguir, tá, dentro de casa.Ela não pode ter duas direções, que é como eu falei para vocês, ela ainda não tem, né, condições de decidir qual é o melhor para ela, né, então, até certa idade, né, uma criança, nós estamos falando, tá, não de um adulto, de um jovem adulto, então a criança ela ainda não tem, tá, essa noção, e aí depende dos pais, né, dar a noção, então por isso a importância de ter uma única opinião dentro de casa, em relação à criação da criança, tá? E também pra gente não chegar naquela questão, né, que muitos pais reclamam, principalmente as mães reclamam, que eu já vi muito, do pai tirar a autoridade ou da mãe tirar a autoridade, tá? E isso acontece sempre que existe, como eu falei pra vocês, essa divergência, né, de palavras, de comandos para o filho. Porque se o pai diz não e a mãe diz sim, a criança tende a não pedir mais para o pai, porque se a mãe ela permite o que o filho quer e o pai não, então o pai deixa de ter autoridade e a mãe que passa a ter autoridade predominante, tá? E isso não é interessante. É interessante que os dois tenham, né, o mesmo nível de respeito, de autoridade dentro da casa. Outra coisa, né, número 5 que eu coloquei, isso pra mim, que é deixar meu marido ser o homem da casa, o pai, tá? E por que eu estou falando isso, né? Ah, é porque ele não é. Não, gente, não é isso, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Às vezes, né, a gente, como tem essa questão social mesmo, de que por muito tempo a criação foi machista, né? Hoje as mulheres, às vezes têm, em grande parte eu vejo, tem aquela necessidade, né, de sobrepor o papel do homem, tá? É uma coisa que às vezes fazem até sem querer, tá? Porém, não deve-se fazer isso, né? Vamos pegar um exemplo da nossa casa. Tem eu, né, a mulher, meu marido, o homem, e o nosso filho é um menino. Então, a referência de como ser homem deve ser do meu marido, né? Do pai do meu filho. Então, eu não posso me meter, né, na forma do meu marido fazer as coisas, porque aí eu estaria atrapalhando o exemplo dele, né, do masculino, o exemplo dele do homem. Então, posso fazer coisas que o homem faz? Posso, lógico, né, normalmente, por exemplo, ele vai, sei lá, trocar uma lâmpada. Uma mulher sabe fazer isso? Sabe, mas por que não deixar o homem ser o homem da casa e fazer, né, essas coisas que normalmente o homem faz, tá? Deixe o meu filho aprender que isso é para homem fazer. Eu penso dessa forma, né? Nós mulheres já temos tantas tarefas, né? Que nada custa deixar que o homem também tenha as dele e passe para o filho esse aprendizado, né? Que o filho, ele deve ser útil, deve ser útil em coisas que, né? Por exemplo, quero empurrar uma caixa pesada. Claro que meu filho pequeno não vai fazer isso, mas assim, peço para o meu marido, né, para que o meu filho entenda que ele também é um homem, ele também conta com mais força do que as mulheres, então ele pode e deve, né, fazer o papel dele, que será de homem também, fazendo o que o pai dele vai fazer, né, que é empurrar a caixa, mudar a caixa de lugar, entenderam? A mulher tem muito isso, né, de achar que tem que fazer tudo, dar conta de tudo, e aí ela acaba tirando um pouco desse espaço que o homem tem, né, de ser homem. O homem tem também de participar, né, da casa, da criação do filho, e eu não quero fazer isso, tá? Tirar esse espaço que é do meu marido e pai do meu filho. Outro item, que é o item número 6, eu coloquei aqui, que é ouvir mais, tá? E reclamar menos. Gente, é muito chato conviver com uma pessoa que reclama sem parar de tudo, tá? Reclama da louça suja, reclama da roupa suja, reclama da casa suja, reclama porque não lavou-se um prato, reclama porque não levou o lixo, reclama porque, enfim, sabe? Muitas e muitas coisas.
E a mulher tem a tendência de fazer isso, né? O homem, ele liga um pouco menos, tá? Para essas coisas mais de dia a dia, mas tem alguns que ligam bastante, tá? Mas normalmente é a mulher que tem mais essa tendência da reclamação, principalmente das coisas dentro da casa. Então, eu, né, como eu falei, gente, isso tudo são reflexões para o meu casamento, tá? E a criação do nosso filho. Ouvir mais, né? Às vezes meu marido está cansado, ele trabalha, chega em casa, está cansado e ele não teve disposição para fazer determinada coisa, então ouvir primeiro, né? E não reclamar, ou se for reclamar, só se tiver realmente razão e necessidade, né? Porque tem coisas que não adianta você ficar reclamando que aquelas coisas não vão mudar, tá? E aí gera, né, esse hábito constante da reclamação gera desconforto para todo mundo dentro da casa, né? Inclusive para a pessoa que está sempre reclamando. Então é um hábito que eu não quero ter, tá? Ficar reclamando a todo momento de tudo e de todo mundo dentro da nossa casa. Número 7, ter tempo de qualidade com a família, né? Como assim? Não basta, gente, estar junto, tá? Precisa do tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É aproveitar a presença da pessoa, tá? É aquilo que eu falei pra vocês. De nada adianta, por exemplo, se estamos todos ali na sala, ninguém conversa com ninguém, né? O foco é a televisão, o resto esquece-se completamente. Isso não é passar tempo de qualidade, tá? Nós somente estamos no mesmo ambiente, porém muitas vezes cada um está num mundo diferente ali, tá bom? Então, que nós possamos, né, ter tempo de brincar quando nosso filho é pequeno e conforme for crescendo, nos adaptando, né, a ele e também a nós dois, como marido e mulher, que a gente possa, quando quiser assistir um filme, dar um passeio, enfim, ter tempo de qualidade realmente, né, para aproveitarmos a companhia um do outro. Número 8, isso é muito importante e quase ninguém faz, que é valorizar mais dentro de casa e menos a rua, tá? Como assim? Tem muita gente, e a maioria, entendo, das pessoas, que dá extremo valor para as pessoas de fora, mas quando entra em casa, tira aquela máscara e dentro de casa se torna outra pessoa, tá? Então, às vezes aquela pessoa que fora é extremamente prestativa, é extremamente compreensiva, fala baixinho, né? E quando chega em casa é uma pessoa que trata mal seus familiares, né, que estão ali. É uma pessoa intolerante, é uma pessoa que não compreende nada, quer tudo na mão, quer tudo na hora. Então, assim, a gente tem que tratar melhor, tá? A nossa família dentro da nossa casa do que as pessoas de fora. Porque é com a nossa família que nós convivemos, tá? Que nós contamos quando nós precisamos. Então, que, né, coisa estranha é a gente tratar melhor as pessoas da rua, né? Então, às vezes a pessoa, até no trabalho, ela é, nossa, maravilhosa. Agora, dentro de casa, péssima, tá? Então, isso não pode acontecer. Número 9 é buscar ser mais compreensiva, tá? Isso está ligado à questão de reclamar menos, que eu falei pra vocês. Buscar ser mais compreensiva em todos os aspectos, tanto com meu marido, quanto com meu filho, quanto comigo mesma, né? Às vezes a gente é muito compreensivo com os outros, porém pouco com a gente. Então, entender, né, que nem tudo será feito da forma que eu quero, porque não seria nem justo, né, eu querer dessa forma, tudo do jeito que eu quero. Não existe essa predominância de quem tem que ter suas vontades feitas dentro de casa, tá? Sendo uma família, tem que existir um consenso e a gente respeita, né, todos ali dentro e vê o que é melhor para todo mundo. Vou dar um exemplo muito bobo para vocês, que é o meu marido, ele não tinha o hábito, né, de andar sem calçado dentro de casa, né? E aí, eu conversei com ele, expliquei pra ele porque que eu, Jéssica, gosto que não use calçado dentro de casa, tá? E não é pra ele ficar descalço, mas o que eu conversei com ele? Tenha um chinelo pra você andar dentro de casa, se não quiser andar descalço, e um pra rua, porque na rua, gente, tem milhões de micro-organismos ali que são prejudiciais, né? Principalmente agora que a gente tem uma criança, então bebê. Então, isso de antes do bebê, já conversei com ele, deixa o sapato da rua no cantinho da porta, né? Mas às vezes ele vai levar o lixo e ele esquece que ele tá com esse chinelo, que ele foi pra fora, né? Ele sai com o chinelo da casa e esquece.
E aí, no começo, eu brigava com ele. Eu ficava brava com ele, tá? Sem desrespeito, mas eu ficava brava com ele. E aí, eu entendi que ele teve 30 e tantos anos, né, desse hábito, que eu queria que ele mudasse em uma semana, né? Então, assim, eu não estava sendo justa. E aí, é o que eu falei pra vocês, tem que avaliar, gente, a situação e entender, né, que nem tudo é da forma que a gente quer, tá? Porque isso é exigir demais do outro. A gente tem que dar um tempo para a pessoa se adaptar, né? E ver se aquilo que eu quero realmente é uma necessidade. Se aquilo que eu quero exigir do outro realmente faz sentido, né? Porque se fizer só sentido para mim e para o outro não, por que ele vai fazer, né? E realmente eu não tenho que obrigá-lo a fazer, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Vamos buscar compreensão. Muita mulher fica irritada, né, com o marido quando o marido não lava a louça, por exemplo. E assim, gente, isso é uma coisa também, né, que como eu falei pra vocês, às vezes o homem, ele está habituado há muito tempo morando sozinho, ele não tem aquele costume de sujou, lavou na hora, né, e aí vem a mulher e quer que ele faça isso do dia pra noite, que ele passe a fazer do dia pra noite. E ele não vai fazer, gente, não é porque ele não quer, mas é porque ele demora um tempo, né, para se acostumar com a sua exigência. E talvez para ele isso não faça nenhum sentido, né? Então, por isso, essa dificuldade de adaptação, tá bom? Então, sempre explique, né? Se você exigiu alguma coisa aí no seu casamento, explique por quê disso, tá? Não tô falando das coisas óbvias, tô falando dessas pequenas coisas que a gente tende, sim, a implicar com o marido, tá? Vocês sabem que a gente faz isso. Então, tente explicar, né? Por que você precisa que a louça seja lavada naquele momento. E aí ouça a opinião do seu parceiro. Se ele disser que pra ele aquilo não é importante, ele tem direito também, gente, de achar. A gente não casou com a pessoa para que ela faça todas as nossas vontades, tá? Então, se a você incomoda tanto, né? Então, será que a gente não deveria repensar também os nossos conceitos, ao invés de só querer impor pro outro aquilo que a gente acredita que tem que ser? E o último item eu coloquei aqui, eu vou até ler aqui pra vocês, que é o número 10, né? Cuidar com o conteúdo consumido, tá? Para não influenciar negativamente na nossa vivência. E o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem, né, com as redes sociais, com a internet, acesso a todo tipo de informação e de influência. Então, tomar cuidado com o conteúdo assumido, tanto por parte da mulher quanto por parte do homem, né, para que não comece a ter esses conflitos, né, de opinião, esses conflitos de interesse e aí acabe gerando, né, uma atmosfera negativa dentro da própria casa. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, dessas reflexões que eu dividi com vocês. Contem aí pra mim se tem alguma dessas que vocês fazem, pode falar pelo item, né, eu faço item 1, item 2, não concordo com o item tal. Que aí é sempre legal essa troca, né, da gente poder conversar de opiniões diferentes. Eu gosto bastante, tá? Mas é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!